Doutor João Paulo, médico veterinário, dos bons, dos melhores. Hoje a gente vai fazer um programa especial para os gatos, né, doutor? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, audiência da TV Mídia, aqui no Manhã de Notícias. Vamos dedicar esse dia ao gato, né? As doenças que são específicas deles, doenças que, na verdade, para a gente já é conhecida de algum tempo, mas para o grande público ainda não tem essa popularidade. A gente vai procurar explicar um pouquinho mais sobre o que é isso. Nas residências, tem mais gatos ou mais cachorros? Com o advento do trabalho das pessoas, com a necessidade de deixar a casa um pouco mais isolada, hoje em dia tem equilibrado. Antes era muito cachorro, por conta da questão cultural de guarda e até mesmo de companhia, mas o cachorro exige um pouco mais a presença das pessoas e esse mundo de hoje corrido, das pessoas precisarem trabalhar, de não ter mais aquela pessoa dentro de casa, os gatos estão tomando um espaço importante agora na residência das pessoas. Eles são mais independentes, né? A gente observa. Eles têm uma autonomia e eles sentem a necessidade de ter. É característico do gato ser aquela questão do território e da individualidade. Ele gosta de ter um momento de solidão. Ele gosta de ter a sua independência, apesar dele curtir bastante também quando tem a presença do humano, ter a presença das pessoas na casa também. Muito bem, doutor João Paulo. Hoje a gente vai falar sobre FIV e FeLV. Eu confesso que eu não tinha ouvido falar ainda sobre essas duas doenças, o que são e como preveni-las. Isso, Michele. Não só você, mas o grande público realmente desconhece essas doenças, até porque são conhecidas como doenças fantasmas. Aquilo que a gente não vê, né, na verdade, fica meio que... Nossa, e o que é que isso causa? O que é que isso faz? Né? Então, só dentro da clínica veterinária mesmo, o médico ele tem que ter a sensibilidade e, estudando o comportamento do animal, saber que alguma doença pode estar atrelada a outra. Né? E aí a FIV e FeLV entra com uma certa intensidade nesses casos, porque aqueles casos que os gatos têm determinadas doenças que a gente tem uma dificuldade maior de tratamento, a gente percebe que a doença tem uma resistência um pouco maior, na verdade pode ser uma falha imunológica causada por essas doenças. Na verdade, isso são siglas, né? E o que significam essas siglas? Isso. A FIV é o vírus da imunodeficiência felina. Ela também é conhecida como AIDS felina, porque ela causa sintomatologias semelhantes à questão da AIDS em humanos, né? Em humanos, a maioria das pessoas sabe o que é a AIDS. Né? A FIV faz a situação semelhante ao que acontece na AIDS, apesar de que a transmissão em gatos não é determinante pela questão sexual, como acontece em humanos. Como é que ela acontece? Ela acontece, a maioria das vezes, devido ao comportamento, digamos assim, de saída dos gatos e das brigas. Né? O vírus ele se deposita na saliva e ele é passado para outros animais através da mordedura. O animal morde outro animal e aí aquela saliva com o dente faz com que contamine o sangue e aí ele se dissemine pelo corpo. E FeLV? FeLV é o vírus da leucemia felina. A leucemia também é conhecida muitas vezes em humanos. São duas doenças seríssimas, então. Exatamente. E assim, em humanos, o pessoal conhece por ser aquela doença que debilita o indivíduo. E na leucemia felina não é diferente. Né? Ela tem um tipo de transmissão um pouco diferente e acontece mais onde tem um aglomerado maior de gatos. Né? Os abrigos para gatos, por exemplo, as casas que têm muitos animais, geralmente se tiver um animal contaminado e eles compartilharem de bebedouros, compartilharem de comedouros, e até mesmo pelo contato direto, né, entre eles, a saliva ela entra na boca do animal a ser contaminado e rapidamente através da laringe e do sistema imunológico que tem na boca do animal, ele entra nos linfócitos e sai disseminando pelo corpo também, atacando a medula do animal. Quais são essas são as principais características dessas doenças? As características principais do animal que contrai de imediato a doença é a doença aguda, digamos assim. O animal tem uma febre que costuma ser um pouco temporária e essa febre, esse período agudo da doença, de inoculação, digamos assim, da doença, ela não costuma ser letal para o animal. Como é que a gente percebe que o gato está com febre? Geralmente os gatos eles são quentes e durante Isso, o dia ele tem a temperatura normal até 39,2, aí quando passa disso, geralmente eles costumam perder um pouco mais de apetite, eles costumam ficar um pouco mais reclusos, né? Eles
costuma se esconder. O animal, quando ele adoece, ele procura levar uma vida um pouco mais isolada, né? Ele fica deprimido, a cabeça fica um pouco mais baixa, e aí seriam indicativos que o animal poderia estar com febre, né? Além dessas características, quais são os sintomas, né, dessas duas doenças? E aí vai especificando Isso. cada um. Aí passou a fase aguda, aí sim é que a gente vai entrar no que diz respeito ao que é a doença em si, né? O organismo do animal, ele tem células que são de defesa, que para todas as outras doenças e para correção de uma lesão de pele, para uma lesão de boca, essas células elas servem para fazer a limpeza e a modulação daquele tecido, a reformulação, na verdade. E aí, à medida que outras doenças se instalam, o organismo, ele que tem a FIV, tanto a FIV como a FeLV, ele perde essa capacidade de lutar contra essa doença. Então, essas doenças que seriam mais facilmente derrubadas, seriam mais facilmente combatidas, elas passam a ter uma resistência um pouco maior. E aí, com o passar do tempo, com uma avançada doença, o animal vai ficar extremamente limitado. No caso da FeLV também, o animal fica extremamente anêmico também, né? Essa anemia, ela dificulta a questão respiratória, dificulta a questão de mobilidade, o animal emagrece demais. Ela ocasiona outras doenças? Ela não chega... A FeLV especificamente, ela chega a provocar na medula situações de formação de cânceres, né? De células de defesa, digamos assim. Não só na medula, como também de linfonodos, de celularidades que são responsáveis pela imunidade. Então, o principal, na verdade, dessas duas doenças é o fato dela fazer com que outras doenças se tornem muito mais agressivas do que normalmente elas seriam. Muito bem, doutor. Essas doenças são transmissíveis para nós humanos? Não, nenhuma dessas doenças passam para nós. Cada vírus ele tem sua especificidade com relação a isso. Mas que tipo de prevenção a gente precisa ter, por exemplo? Aí a questão da prevenção a gente tem animais que são testados dentro da nossa casa, a gente procurar fazer com que os gatos não tenham acesso à rua, né? E para a FeLV especificamente existe uma vacina. É uma coisa, digamos assim, recente, e muita gente não sabe a respeito da possibilidade de fazer essa vacinação, mas a gente fazendo o teste prévio negativando, a gente pode aplicar 2 doses dessa vacina e anualmente mais uma para poder ele ficar protegido com relação a ela. A castração dos gatos é uma forma de mantê-los... A castração do gato, ela vai provocar uma questão de melhoria comportamental desses animais. Os animais, quando eles perdem a agressividade que é provocada pelos hormônios, quando perdem a capacidade de ter interesse sexual, diminui demais aquele contato que faz com que transmitam essas doenças. Por exemplo, o gato, quando vai fazer uma cruza, né, o movimento de cópula envolve a mordedura. Essa é uma fase importante que o animal inocula. A gata grita também por outra situação, né? Mas a mordedura faz parte. Não é um jogo de sedução. Não é um jogo de sedução. E na verdade aquilo ali não é só prazer. Ali envolve muita dor também. Rapaz, porque impressionante. Eu fiquei assustado outro dia. O pênis do gato, ele tem espinhos que provocam essa dor. E essa dor é a que induz a ovulação. Tá vendo, né? Então a gente vê... Você sabia dessa? A gente vê o quanto tem de gatos reproduzidos por aí. O pênis do gato tem espinhos. Que é outra vantagem da castração. Quando você castra de formato precoce, esse pênis não fica dessa forma. Esses espinhos não funcionam. Eles são mediados por hormônio para poder ser desenvolvidos. Então, qual a incidência desse tipo de doença? Infelizmente, a gente não faz tanto diagnóstico, porque os métodos para a gente identificar essa doença, elas envolvem um custo que muitas vezes, como o proprietário não está vendo a doença em si, ele acaba, digamos, meio receoso de acreditar, né? Mas estima-se que em torno de 20% dos animais eles possuam FeLV e em torno de 12, 15% para a FIV, para o vírus da imunodeficiência felina, que é a AIDS felina. Muito bem. E, doutor, como é que a gente pode prevenir? A prevenção tem a vacina e a castração. Outra coisa que a gente pede muito é que muitas vezes as pessoas que gostam, que acolhem, que são protetoras, elas têm uma quantidade de gatos em casa e muitas vezes pegam outro animal que estava numa situação de rua e leva até o encontro desses que já estão em casa. Mistura, é bom que faça-se uma quarentena também, que faça-se um teste prévio para poder saber, para poder colocar junto dos outros animais. A FIV,
ela não é tão transmissível assim. O animal que é positivo para a FeV, ele pode conviver com outros desde que ele não seja um animal agressivo. Porque ele só vai transmitir se por um acaso ele vier morder os outros animais, né? Então essa testagem ela precisa ser feita com uma certa frequência em residências que tem uma quantidade de animais um pouco maior, digamos assim. A gente já falou, mas para tirar a dúvida mais uma vez, a pessoa está perguntando, são transmissíveis para os humanos? Não são transmissíveis para os humanos, mas tem uma capacidade muito grande de transmitir entre gatos. Entre gatos, né? E aí, às vezes, a gente fica se questionando porque o animal tem uma doença de boca e muitas vezes a gente faz os tratamentos e elas são tão resistentes. Às vezes o animal tem uma ferida na pele, até mesmo a esporotricose que está tão aí em evidência, né? E porque é que a gente faz o tratamento e o animal não responde de forma adequada. Muitas vezes, quando a gente vai investigar, tem uma dessas doenças aí envolvidas e às vezes até mesmo as duas. O hospital veterinário de Areia cuida desse tipo de doença? Essa doença ela não tem cura, né? Então, assim, o pessoal lá pode fazer o atendimento clínico e pode fazer a sugestão de alguns tratamentos que prolonguem a vida do animal. Geralmente são doenças que depois de diagnóstico, o animal vive em média 3 a 5 anos de vida a mais, né? É uma doença, lindo, né, o gato? é uma doença que realmente ela vai, com o passar do tempo, matar o animal. Então, tem que ter realmente um cuidadozinho maior com relação a isso. Tem que fazer com que os animais não saiam de suas casas. Animais castrados que costumam sair de casa, porque esse comportamento, a castração é uma castração. A gente não tirou a pata do animal, a gente não deixou de fazer com que ele ande, com que ele tenha curiosidades. Ele diminui um pouco Ele diminui a saída porque ele não tem mais a necessidade de sair para fazer cruza, ou para fazer briga, ou para fazer territorialismo. Mas ele pode dar uma voltinha, ele se sente bem quando ele conhece novos ambientes também, quando ele vê o que está acontecendo em sua volta. Mas se a gente puder telar a nossa casa, colocar num ambiente que seja mais agradável dentro da própria casa, para que ele não tenha necessidade, não se sinta estressado, não se sinta mal, ele ficando mais em casa, ele está mais protegido. Muito bem, doutor. Mais alguma coisa que a gente possa adiantar para nesse programa de hoje, para as pessoas que gostam com relação de a gatos, eu gosto de fazer sempre essa orientação. Por mais que a gente goste, você ter muitos animais não é sinal que você vai gostar muito mais, né? Então, se você conseguir realmente ter uma dedicação maior e oferecer tudo que o gato precisa para poder viver bem, viver confortável, o animal, por exemplo, que é doente, que ele se alimenta melhor, que ele vive num ambiente menos estressado, ele demonstra menos sintomas disso. O estresse para gatos é uma coisa que debilita também imunologicamente. O que é que pode estressar o gato? Por exemplo, um animal que é acostumado, que ele tem a questão do individualismo como a sua própria natureza, você colocar muitos animais em sua volta, competindo com a sua alimentação, competindo com o seu ambiente, isso é uma coisa que torna o animal um pouco mais estressado. A gente vê no estresse dos animais, muitas vezes, até mesmo doenças de pele causadas por lambeduras excessivas, né? Que isso é uma demonstração de estresse. O animal, muitas vezes, ele não quer muito a sua companhia porque ele está estressado. O animal não frequenta mais o ambiente de sempre por conta disso. Uma casa que não tenha um ambiente assim enriquecido com coisas que eles costumam fazer na natureza, torna também ele estressado, né? Então é bom a gente ter tocas, é bom a gente ter também brinquedos para eles, arranhadores, né? O gato gosta naturalmente de afiar sua unha, ele gosta de esfregar a patinha naquele local ali, ele se sente confortável no sofá da casa da então, gente, o sofá no colchão acontece, da cama da gente. O sofá acontece muitas vezes por falta dessas opções, né? Isso. Se ele tiver a opção de dizer que aquele ali é dele, às vezes ele esquece o sofá. E se por um acaso ele pegar o sofá, a gente também tem alternativa para poder dar uma melhorada nesse comportamento. Depois de contaminado com FIV ou com FeLV, quais são os tratamentos? A tentativa de tratamento inclui alguns antivirais que, na verdade, a gente não tem muito acesso, não é muito fácil. As duas doenças não têm cura? As duas doenças não têm cura. A gente consegue controlar. O sacrifício é indicado? O sacrifício é indicado apenas em situações em que o animal está extremamente debilitado, porque aquele estágio ali, quando a gente medica durante um período e a gente não percebe a melhora, a gente pode fazer. E o sacrifício também é indicado em situações em que em abrigos, né, com o intuito de prevenir a proliferação dessa doença para outros animais, né? Então a testagem é importante por conta disso. Se a pessoa não tiver um espaço que possa, digamos assim, isolar esse animal para que ele não tenha contato com os outros e a possibilidade de transmitir os outros, então a eutanásia também pode ser recomendada nessa situação.
A vacina é cara A vacina é acessível. A gente não fala de valores porque serviço é uma coisa que a gente não... eticamente a gente não pode passar. Mas entre em contato com a gente que a gente passa o orçamento direitinho. Não é nada do outro mundo. A testagem também é algo que vai ser importante, não inclusive para a vida do euro, animal. Né? Oi? Não é vendida em euro. Não é vendida em euro, apesar da gente usar produtos importados. Né? Então, essa questão que a gente fala de uma quantidade menor de animais é justamente para que a gente possa se dedicar melhor a um, ou a 2, ou a 3, ou a uma quantidade que caiba também dentro do nosso orçamento e dentro do ambiente em que eles possam viver de forma confortável e harmônica. Saindo daqui direto para casa de campo. Para casa de campo, vamos trabalhar, já tem gente esperando. Já tem gente esperando, Graças paciente não pode esperar, né, doutor? Pode esperar. Seja bem-vindo sempre aqui ao nosso programa. Muito obrigado mais uma vez, obrigado à sua audiência. Muito obrigada. Esse é o quadro, um dos quadros que eu mais adoro, inclusive. É gostoso, né, da gente conversar a respeito dos animais, né? Pois é, eu aproveito e faço umas consultas de vez em quando. Obrigadão mesmo, mais uma vez. Um abraço, doutor. Doutor João Paulo, todos os dias de plantão no consultório veterinário, lá na Casa de Campo Bichos e Plantas. Um beijo para minha amiga Joseli, que deu um show aqui também, né? A gente percebe que ela gosta de animais, não é só uma pessoa empreendedora que montou um negócio para viver daquilo. Ela gosta do que faz e é por isso que deu tão certo. E eu estava fazendo uma pesquisa, vi que tem um pouquinho mais só de 40 anos que esse tipo de atividade se iniciou aqui no Brasil. Começou lá em São Paulo e Joseli já tem 30 anos de experiência nessa área. É fantástico isso, né? Fala que daqui a 10 anos, umas 50 novas profissões vão surgir, né? Então, realmente, o tempo está passando tão rápido que as coisas estão evoluindo de uma forma muito acelerada. Mas, realmente, 40 anos é uma coisa muito recente, né? A gente pensar em outros comércios, né, que já existem há tanto tempo, né? A gente percebe de um ano para o outro, inclusive, o mercado pet, o mercado veterinário, as evoluções, o surgimento de novas medicações, de novas coisas. Então, a tendência realmente é a gente acelerar. Tem feiras que apresentam as novidades para esse mundo? Tem feira, sim. Inclusive, agora no final do mês, tem uma das maiores feiras da América Latina, mas ela, infelizmente, é em São Paulo e o final de ano não é tão fácil para a gente frequentar, né? Mas tem feiras, tem congressos, tem uma série de coisas que são de atualidades com relação não só à veterinária, como ao mercado pet também. Muito bem, telefone para contato? É o 98879-1877. Fiquem à vontade para agendar, não para consultar. Não quer dizer que não pode fazer a consulta por telefone. É muito comum e a gente tem que alertar porque consulta só com o animal. É importante dizer o seguinte, porque o veterinário quer ganhar o dinheiro da consulta. Não é. Porque a gente adoece, né, Michele? Ver, a gente adoece e a gente vai no médico e o médico pede exames e às vezes depois de encontrar uma alteração no exame, pede outro até chegar num diagnóstico. Imagina a gente fazer isso por telefone. Não tem como.